O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós celebramos hoje Nossa Senhora de Fátima, essa memória da Santíssima Virgem Maria que apareceu em Fátima, Portugal, trazendo uma mensagem de uma profunda chamada à conversão, à penitência, a tirar os olhos simplesmente de nós mesmos e a olharmos também para os outros, porque a proposta dela era tudo fazer pela conversão dos pecadores. Mas antes de adentrar na realidade específica da aparição de Nossa Senhora de Fátima, a liturgia de hoje nos mostra o ardor apostólico de Paulo, que sai de uma missão sem sucesso, porque ele foi pregar no Areópago em Atenas, no meio dos filósofos. Porém, os filósofos não acolheram o evangelho, principalmente quando o apóstolo tocou na ressurreição. Aquilo era inconcebível para eles. E poucos ali aceitaram Jesus Cristo. No entanto, que quando Paulo vai para Corinto, Paulo diz que quando ele chegou para pregar em Corinto, ele estava tremendo e com um grande temor. Porque lá em Atenas a palavra não foi acolhida. E ele estava chegando numa cidade portuária muito dada à prostituição, muito dada ao comércio, ao materialismo, para pregar. E lá ele anuncia a boa nova. E surpreendentemente muitos pagãos aceitam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Aceitando Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, experimentam o amor derramado sobre eles, ao ponto de Paulo dizer que na comunidade de Corinto não faltava nenhum dom. Eles viviam uma vida carismática intensa. Eles foram batizados no Espírito Santo pelo ministério apostólico de Paulo e depois dos seus companheiros que ali foram missionar junto com ele. Mas, dizendo tudo isso, eu gostaria de apontar para algo importante para mim e para você. Na vida de um cristão, de um seguidor de Jesus Cristo, nada acontece por acaso. Trouxe a missão de Paulo, que aconteceu em Corinto, tudo aquilo que foi a dedicação de Paulo à pregação, ao serviço para aquele povo. Mas agora eu quero destacar aqui duas pessoas que, por causa da perseguição do imperador Cláudio, foram para Corinto, Áquila e Priscila. E por que eles foram para Corinto? Foram simplesmente porque estavam sendo perseguidos? Não, porque na vida dos cristãos, na vida do povo de Deus,
tudo que acontece não é obra de um acaso. Por isso que o apóstolo Paulo depois vai nos ensinar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo precisava de socorro. E a perseguição fez com que Áquila e Priscila fossem para Corinto. E eles tinham a mesma profissão. E Paulo foi morar com Áquila e Priscila. Paulo foi cuidado por Áquila e Priscila. Eles faziam tendas, trabalhavam no tear de tendas. E ali, no trabalho, no cuidado, eles foram suporte para Paulo. No entanto, que depois que os amigos de Paulo chegaram, ele até deixou o trabalho para dedicar-se à pregação da palavra em Corinto. Por isso, eu quero dizer para você, nada acontece na vida de um cristão por acaso. Talvez Áquila e Priscila saíram de Roma com muita tristeza. Poxa vida, a gente estava pregando o evangelho. O sucesso da pregação era maravilhoso, mas veio a perseguição do imperador Cláudio. Eles foram para Corinto. E qual foi a surpresa? Eles encontram um apóstolo cheio do fogo do Espírito, que testemunhava e pregava com ousadia o evangelho, e eles foram suporte afetivo, eles foram suporte de oração, eles foram suporte financeiro para o trabalho ministerial de Paulo. E eu imagino que Paulo foi para eles um grande instrumento do Espírito para confirmar, abençoar o ministério de Áquila e Priscila. Deus coloca muitas vezes pessoas no nosso caminho, que às vezes a gente acha que é obra do acaso, mas Deus está ali trabalhando naquela realidade específica. E eu vou usar em dizer uma coisa para você, até mesmo quedas, escorregões que nós tenhamos na nossa caminhada, se nós somos homens e mulheres que decidimos caminhar na visão espiritual e não mais na carne, até mesmo aquela queda, aquela fragilidade, é um agir da parte de Deus, seja para nos corrigir, seja para nos fazer avançar espiritualmente, seja para que definitivamente nunca mais a gente caia naquela realidade. Eu posso testemunhar quantas vezes eu acabei cometendo algum erro, alguma fraqueza, e que aquilo ali foi um salto na minha vida espiritual. Foi um salto de uma profunda decisão, de um basta. Acabou aqui, eu não aceito mais. E aí, buscar ajuda espiritual, buscar direção, buscar tratar com o remédio certo, que é a confissão, aquela realidade. Santa Teresa d'Ávila, no castelo interior, quando ela vai falar das moradas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, que é o matrimônio espiritual, é o encontro com o amado na sala do trono, onde aquele que vive lá está profundamente na vida mística, no matrimônio espiritual, uma coisa que para nós, meros humanos, parece uma coisa muito distante. Mas Santa Teresa d'Ávila vai dizer que até mesmo uma pessoa que já esteja lá na segunda morada, na terceira, e cometa um pecado mortal, aquela pessoa pode não sair do castelo, mas passar para uma morada seguinte, se ela se deixar trabalhar por Deus. A primeira coisa, nada acontece na nossa vida por acaso. Eu quero dizer uma coisa para você, não é por acaso que você está aqui. Eu queria dizer, não é porque você gosta de mim, que você gosta da música que aqui se canta, que você gosta da canção nova, não é por acaso. Cristão não vive de acaso, cristão vive de experiência, de atração, de sensibilidade. No entanto, que o sumo pontífice, o Papa Bento XVI, o nosso Papa emérito, quando veio a Aparecida para abrir a conferência que aqui estava acontecendo,
ele disse na abertura da conferência: a Igreja Católica não faz proselitismo. Na Igreja Católica, Deus trabalha por atração. Deus atrai para a igreja, para tudo aquilo que ela tem para oferecer, a partir dos sacramentos, tudo aquilo que é o instrumento, os sinais, a obra de salvação de Jesus Cristo. Onde na Igreja Católica subsiste a Igreja de Cristo, nós temos a plenitude de todas as graças para a nossa salvação aqui. Deus trata conosco por atração. A gente sente vontade. E você está aqui, não por acaso. Segundo ponto para nossa homilia de hoje: a alegria da ressurreição e a alegria da segunda vinda gloriosa do Senhor. Jesus vai dizer: há pouco tempo vocês me veem, pouco tempo não me vereis, e me vereis de novo. O mundo se alegrará, vocês se entristecerão, mas depois vocês se alegrarão de novo, e o mundo vai ficar triste. Durante 3 dias, eles ficaram no abatimento, na tristeza, na morte. Mas no terceiro dia, a pedra rolou. Ele ressuscitou. A alegria voltou. Eles celebraram a presença. Depois, Jesus ascende aos céus. Eles não veem mais fisicamente. Eles passam a viver até o martírio, a morte deles, como nós vivemos aqui, sem ver Jesus, sem tocar fisicamente em Jesus, no corpo ressuscitado de Jesus. Eles vivem como eles viveram depois que Jesus ascendeu ao céu, dessa forma, acreditando na presença, e entenda o que eu vou falar, na presença oculta de Jesus. Jesus está aqui, você não está vendo, mas Ele está aqui. Onde 2 ou mais estão reunidos no nome dEle, Ele está. Daqui a pouco Ele vai se manifestar de uma forma física, onde os nossos olhos verão a presença real de Jesus na Eucaristia. Os nossos olhos, quando olham na mão do Padre, eles veem um pedaço de pão. E aí, o que eu estou dizendo aqui não estou criando a roda. Santo Tomás de Aquino dizia: olhos, olfato, nariz, paladar, tato. Dizem que não é. Mas o meu ouvido garante que é. Porque os meus ouvidos escutam. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Fazer isso em minha memória até que eu venha. São Paulo vai traduzir para que você entenda o ouvido. A fé entra pelo ouvido. Eu tive uma graça há 15 dias atrás. Eu fui visitar um sacerdote em São Paulo. Uma visita cordial. Um sacerdote de 90 anos. Que tem feito um trabalho esplêndido na capital paulista. E já há algum tempo eu queria visitá-lo. E fui visitá-lo. Então ele construiu uma casa onde ele adotou crianças deficientes. Crianças, adultos, e ele registrou no nome deles, são filhos registrados. Então toda a herança que ele vai deixar do que ele construiu é para eles, para os filhos. Tem um cadeirante, tem uma cega, tem uma outra cadeirante. E aí ele falou para mim assim: eu queria mostrar uma coisa para o senhor. E aí ele me mostrou 2 milagres eucarísticos que aconteceram com ele na paróquia. Estão guardados. A hóstia se transformou na figura certinha de Nossa Senhora da Salete, porque ele é saletino. Ele é de Nossa Senhora da Salete. Ele pegou e colocou do lado de Nossa Senhora da Salete assim, perfeito. A outra, o milagre da hóstia que se transformou em carne. Os olhos veem pão. O tato
diz que é bom. O paladar diz que é bom. O olfato diz que é bom. Mas o ouvido diz que é. E é. Se tiver alguém que acredite que seja, a sua falta de fé não altera em nada o mistério. Ele continua sendo. E quantos milagres eucarísticos aconteceram de pessoas que não acreditavam, que zombaram, roubaram hóstia, levaram, guardaram dentro da gaveta. Eu tenho um livro só de milagres eucarísticos, dessa grossura aqui. Milhares, não são um ou dois, ou é lanciano, não, milhares que você fica impressionado. E eles têm acontecido hoje. O que alterou na minha fé ver o milagre que eu vi com os meus olhos, que o padre mostrou? Isso já tem 20 anos que ele está guardadinho. Ele falou que agora ele já falou para um bispo, agora ele vai ver o que eles vão fazer, como que vai fazer para fazer as pesquisas, tudo aquilo que tem que ser feito. Não é? Um santinho, um homem de Deus. Mas por que eu estou te dizendo isso? Alterou alguma coisa para mim? Não, eu já sabia que quando eu digo isso é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, é. Quando eu comungo aqui, eu sei que eu estou comendo a carne e estou bebendo o sangue. Eu tive um professor, um cardeal da Santa Igreja, que ele dizia para mim, eu acho muito bonito o Lanciano, mas eu nunca fui. Aí eu perguntei para ele na aula, mas por que o senhor nunca foi? Ele falou, porque Jesus está vivo na capela da minha casa. Aquilo lá é para quem não acredita. Aquilo lá é para mostrar para aqueles que não têm fé o que realmente é. Agora para mim, eu não preciso ir para Lanciano para saber que ele está vivo. É só eu entrar na capela. Não desmerecendo em hipótese alguma. Pelo amor de Deus. Mas é só para a gente entender em cada missa que nós vamos. É o corpo do Senhor ressuscitado. A alegria voltará aos vossos corações. Nós deveríamos vir para a Santa Missa felizes, porque nós estamos indo encontrar com o nosso Deus. Nós estamos indo alimentar. Imagina uma multidão faminta que na quinta-feira vem para cá. Nós estamos vindo para cá porque nós temos fome. A nossa alma precisa. O nosso espírito precisa comer a carne e beber o sangue do Senhor, para que nós tenhamos parte com Ele. Porque se nós não comemos e não bebemos, comemos a sua carne e não bebemos o seu sangue, nós não teremos parte com Ele. E é bonito que o anjo de Portugal aparece com a hóstia consagrada. O anjo da guarda de Portugal ensina, ele se dobra, o anjo, Lúcia testemunha, hoje eu estava lendo lá o livro, porque eu sempre gosto de fazer memória, no dia da festa eu gosto de ler alguma coisa que tenha. Então eu tenho um livro lá, era uma senhora mais brilhante que o sol. E a Lúcia conta que o anjo se dobrou e colocou o rosto no chão e ensinou-os a rezar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. A alegria voltou quando eles experimentaram o ressuscitado. Mas a alegria permaneceu em cada missa que os apóstolos celebravam, que a Virgem Maria participava. Eu dizia, acho que na semana passada, daquele protestante que se converteu, Scott Hahn, que faz um bem tremendo hoje para a Santa Igreja, com todo o conhecimento bíblico e com tudo que ele estudou, para ser hoje um pregador católico, um professor de cátedra universitária dentro de uma universidade católica. E ele dizia, você não precisa morrer para ir no céu, é só você ir na missa, porque a missa é o céu na terra. A missa é o céu na terra. A alegria voltará. Eles se alegraram com a ressurreição. Depois eles se alegraram em poder celebrar a Eucaristia. Eles celebraram com o dom do Espírito Santo.
a alegria de vê-lo de novo, mas agora a alegria de experimentá-lo. Mas eles não permaneceram na tristeza após a ascensão, pois eles receberam o Espírito Santo. E eles saíram dando testemunho. E aí agora eu quero falar da outra alegria. Lucas 21, 28. A alegria da segunda vinda gloriosa de Jesus. Quando São Lucas vai narrando as dores, a perseguição, quando São Lucas vai narrando a apostasia da fé, quando Lucas vai narrando os sinais da natureza, os sinais que antecederiam a vinda gloriosa de Jesus, Lucas, no capítulo 21, no versículo 28, vai dizer: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E eu queria dizer uma palavra para você que veio aqui nessa noite, e para você que está acompanhando de casa. Esteja pronto, porque ele pode voltar a qualquer momento. Não deixe para amanhã. Se apronte hoje, arrume-se hoje, prepare-se hoje. Porque a alegria da vinda gloriosa do Senhor, ela alcançará o coração daqueles que viveram lutando para estar preparados. Mas será terrível para aqueles que abandonarem e viraram as costas para o Senhor. Para eles sim, será um momento de dor, de gemido, de sofrimento. Sabe por quê? Às vezes a gente fica imaginando que Deus é um Deus castigador. E ele vai jogar uma bola de fogo no infiel. Pá! Não. Sabe qual vai ser a dor? Da gente ver que a gente não amava ele, que a gente o odiava na nossa alma, porque nós não o escolhemos, nós escolhemos a nós mesmos. Isso é um inferno, minha gente. O inferno é você descobrir que você não amou a Deus. O inferno é você descobrir que você escolheu fazer a sua vontade, escolheu fazer a vontade do mundo. Isso é um inferno. Às vezes a gente fica com aquelas ideias da Marvel, né? Os Vingadores, e aí vai desaparecer todo mundo, vira todo mundo que... Não. Qual é o gemido que a Bíblia diz? É o gemido da dor de saber que eu tive tudo e escolhi o nada. Ele me deu Eucaristia, Ele me deu confissão, Ele me deu palavra, Ele me deu acesso ao coração dele, e eu preferi as coisas do mundo. Mas aqueles que escolheram amar se alegrarão de novo. E aí o catecismo da igreja vai dizer: o tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também um tempo marcado ainda pela desolação e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de espera e vigília. Diga comigo, é um tempo de espera e de vigília. Diga mais uma vez, é um tempo de espera e de vigília. Isso é o número 672 do catecismo. Depois o 675 vai dizer assim: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa, isso aqui precisa ficar registrado na sua mente, à custa da apostasia da verdade. E eu queria chamar a atenção para o tempo que nós estamos vivendo. São tempos onde nós temos visto muitas heresias. Nós não estamos vendo apostasia da fé diretamente. Aqui não, a gente vê em lugares. Alguns se apostatam. Mas o que a gente vê é heresia, negação de alguma verdade da fé. Só que isso é o treinamento do sistema do anticristo, para que a gente vai negando. Nega a palavra, nega a doutrina, nega um dogma, nega uma realidade moral, relativiza tudo. É como se tudo fosse mil maravilhas, e vai negando, e a gente vai se acostumando. E aí quando essa impostura anticrística
se manifestar, vai ser facinho apostatar. Porque ele vai propor diversas realidades fáceis. Vou dar um exemplo para você. Se daqui a pouco aparecer aí um chip para ser implantado em você, dizendo que esse chip vai avisar o hospital quando a sua pressão for alterada, dizendo que esse chip vai dizer se você contraiu o coronavírus, dizendo que esse chip vai avisar, e você vai ser salvo para viver mais nessa terra. Gente, é tudo mil maravilhas. Vamos salvar a nossa vida. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a vida eterna? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Lembra lá de Apocalipse 13? É engraçado, né? Quando eles desenvolvem o chip, onde o chip tem que ser colocado? Na mão e na testa. Exatamente como Apocalipse 13 fala. E quem não tiver esse chip não poderá nem vender e nem comprar. Será que eu e você, se isso chegar na nossa geração, nós vamos apostatar da fé para querer salvar esta vida? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna? Por isso que Jacinta vai dizer: se vocês soubessem o que é o céu, o que é a eternidade, vocês quereriam estar lá o tempo todo. Porque eles foram confrontadas, as crianças, em Fátima, pelo céu e pelo inferno. A primeira vez que eles viram o anjo, eles testemunharam que eles ficaram paralisados, eles não tinham mais reação, porque era uma presença tão sobrenatural que dominou a vida deles. E aí depois, quando eles veem a mulher mais brilhante do que o sol, meu Deus, aí, desculpa falar assim, mas aí eles endoidam. A ponto daquelas 3 crianças dizerem para Nossa Senhora do desejo que elas tinham pelo céu. E quando se ficou sabendo que o Francisco e a Jacinta iam morrer rapidinho, e ela ia ficar, a Lúcia morreu acho que com 90 anos, Lúcia sentiu, sofreu, porque ela também queria ir logo, porque ela não queria ver aquela senhora mais brilhante que o sol, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Ela queria viver eternamente na presença dela. E Lúcia sentiu a dor quando Nossa Senhora falou: olha, daqui a pouquinho Jacinta vai morrer, o Francisco também, e eu? Ah, você vai ficar para falar de mim, para ensinar o mundo. E ela ficou. E quando o Senhor quis chamar, chamou-a. Mas aí, quando Nossa Senhora, por permissão de Deus, mostrou o inferno para aquelas crianças, hoje eu estava lendo, eu fiquei impactado. Eu falei: será que eu... Mas eu acho que se eu tivesse visto o inferno também... Não foi só ver o inferno, foi ver as almas queimando no inferno. Jacinta, Francisco e Lúcia disseram para Nossa Senhora: nós podemos fazer uma penitência, nós podemos ofertar algum sacrifício, nós podemos fazer alguma coisa a mais que seja capaz de fechar a porta do inferno para que ninguém mais seja condenado. E aí Nossa Senhora falou: vocês precisam fazer tudo que está ao alcance de vocês. Porém, cada ser humano é livre para escolher o que quer na sua vida. A mensagem de Fátima, ela é atual, porque ela nos ensina a viver a penitência pela conversão dos pecadores. Ela nos ensina a vigilância diante da questão da visão do inferno, mas principalmente da contemplação da glória do céu. Era uma mulher, uma senhora mais brilhante que o sol. Eu anotei aqui, olha, eu nem tinha visto que eu tinha anotado na minha colinha, mas está aqui. Eu li hoje e anotei aqui. Se os homens soubessem o que é a eternidade, eles fariam de tudo para mudar de vida. E aí Jacinta vai dizer assim: eu gosto tanto de Nosso Senhor, que às vezes eu julgo ter um fogo no meu peito.
mas é um fogo que não me queima, mas é um fogo que me faz apaixonar numa criança. Aí Nossa Senhora diz para eles: continuem a rezar o terço todos os dias para alcançarem o fim da guerra. Hoje eu coloquei lá no meu Instagram: se Nossa Senhora aparecesse hoje, e aí eu estou falando agora, aqui em Lorena, ela diria: continuem a rezar o terço todos os dias para que vocês alcancem o fim da pandemia. Porque nós não lutamos contra homens de carne e sangue. A nossa luta é espiritual. E numa luta espiritual se usa armas espirituais, capazes de derrubar fortalezas. Sabe que guerra era essa? Você estudou história? 1917, a Primeira Guerra Mundial, 1916 e 1917, que cessou pela oração do Santo Terço. Depois, o comunismo. E aí ela insiste a consagração da Rússia, porque ela espalharia o mal por toda a terra. Veja como Nossa Senhora nos ensina a tirar os olhos da terra e olhar para as coisas do céu e saber que é do céu que vem o nosso socorro. Do céu é que vem o nosso socorro. Diga comigo: do céu é que vem o nosso socorro. Traz a sua mão sobre o seu coração. Feche um pouquinho aí os seus olhos na presença de Jesus. Deus mandou a sua filha predileta, mãe do seu filho, mãe de Deus Filho, de Jesus, ao mundo para dizer: rezem, rezem, façam penitência, rezem pela conversão dos pecadores, ofereçam sacrifícios, porque muitos estão se perdendo, porque não tem ninguém que se sacrifique por eles. Eu queria que você, nesse momento, assumisse a sua responsabilidade pessoal diante de Deus. É você e Ele. É você e Deus. Assuma diante dEle, daquilo que nós experimentamos no início do amor. Assuma a sua responsabilidade. Fala: Deus, a partir de agora eu vou trabalhar para eu ser melhor. Diante do que essa criança disse da eternidade, que quem conhecesse a eternidade faria de tudo para mudar de vida. Hoje, celebrando Nossa Senhora de Fátima, a minha decisão é mudar de vida. Mas eu sei que eu sozinho não consigo. Eu preciso da sua graça. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu tenho marcas, eu luto, mas é o Senhor que vence. Que o Senhor possa vencer na minha vida. Peça isso para Deus agora, em oração. Fala: Deus, vença na minha vida. Vença, eu quero estar preparado, eu quero viver preparado, eu quero permanecer preparado. Eu quero assumir a minha responsabilidade pela minha salvação. Eu quero fazer a minha parte. Fala isso para Deus. Eu vou fazer a minha parte. Fala para Deus agora: eu farei a minha parte. Mas eu sei que a maior parte é sua, Deus. Porque o Senhor não quer que eu me perca. Então eu me abro à sua graça. Mas eu queria agora desafiar a Assembleia a sair depois dessa Santa Missa com um compromisso. Todos os dias eu vou rezar pela conversão dos pecadores. Aqueles que ainda não se converteram, aqueles que ainda não encontraram Jesus. Faça esse compromisso agora aí com Deus. Fala: Deus, eu quero me lembrar todos os dias. Se eu sentir alguma dor, se eu passar por alguma prova, eu quero oferecer como sacrifício pela conversão dos pecadores. Eu quero oferecer penitências. Eu vou deixar de comer alguma coisa. Eu vou fazer alguma realidade de penitência, um doce, numa sexta-feira, carne.
Mas naquele dia específico eu vou dizer, não é para mim, é pela conversão dos pecadores. Porque eu quero juntar-me à oração de Jacinta, de Francisco e de Lúcia e dizer, Senhor, se muitos estavam se perdendo, porque não tinha quem orasse por eles, no século 21, no ano de 2021, nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, eu quero assumir a minha responsabilidade pela salvação dos pecadores. Eu vou rezar, eu vou me penitenciar, eu vou ofertar sacrifícios pela conversão dos pecadores. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela palavra que me alcança e pela sua infinita misericórdia que agora me abençoa. Muito obrigado. Pelos que não creem, nós rezamos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Pelo Brasil, pelo povo brasileiro, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Viva Nossa Senhora de Fátima!